E a gente teve surpresas, né, nos times que estão, porque do Lakers, do lado do Oeste, a gente esperava uma batalha por LA, ou muita gente cravou essa batalha por LA lá antes da temporada começar, e do lado do Leste, muita surpresa de um Miami Heat ali, né? Embora o Miami Heat em si não seja surpresa pela forma como joga, muita gente cravou o Milwaukee Bucks, porque, enfim, é por tudo que os caras fizeram na temporada regular, né? E aí vamos começar aqui sem massagem. O Jokic deitou em cima do Montrezl Harrell e o Zubac, de todas as formas, de fora, do perímetro, ou na meia distância, atuando no garrafão, deitou nos caras. Mas agora ele vai ter o Anthony Davis pela frente, que foi seríssimo candidato a defensor do ano. Aposto que o Gui torceu até o último momento para que fosse ele, inclusive. Mas, para os Nuggets, isso muda tudo, muda pouco ou muda nada na estratégia de jogo? Guilherme. Muda tudo, cara, muda tudo. E não só eu esperava, como eu torci e acho que deveria ser o Anthony Davis mesmo, jogador defensivo do ano, mas isso é outra discussão. Mas... Eu também acho. Boa. Aí, ó. Ah, caramba! Tá vendo? Não é clubismo. A live sem clubismo, gente. A live sem clubismo. Não falei sendo clubista, eu falei sendo sincero. Mas, cara, muda tudo porque, assim, grande parte... E, assim, o jogo do Nuggets é baseado no jogo de 2 entre Jamal Murray e Nikola Jokic, né? As posses de bolas ofensivas e tudo mais... começam assim, enfim, e tanto mais é potente o time, quanto mais isso der certo, né? E o que aconteceu no jogo, na série contra o Clippers, né, além de uma entregada violenta do Clippers, foi o fato de que, assim, toda vez que rolava esse jogo de 2, em que a bola ia pro Nikola Jokic, ou mesmo quando não era um jogo de 2 e a bola acabava com ele no low post, alguma coisa assim, a defesa do Clippers simplesmente colapsava. Ela, de alguma forma, 2 ou 3 jogadores tinham que pelo menos olhar pro Jokic, sabe? E aí, isso acontecia no pick and roll, tem vários lances do Jokic pegando a bola, e aí você pega 3 jogadores, os 2 do fundo e um de um outro cara no perímetro, olhando diretamente para ele, ou indo para cima dele, e aí ele podendo soltar a bola, né? E o Lakers não precisa dobrar o Jokic, não precisa se preocupar dessa forma. Isso quer dizer que o Lakers não vai fazer? Quer dizer que o Lakers, que o Jokic não merece dobrado? Não quer dizer isso. Quer dizer que o Lakers pode dobrar o Jokic, quer dizer que o Jokic, ele é um jogador que tem potencial para ser dobrado. Mas o que eu quero dizer é que o Lakers não precisa necessariamente dobrar o Jokic. E isso muda totalmente o jogo, porque isso dificulta os passes dele. E o Jokic, ele é um excelente jogador, ele é muito talentoso, mas o que ele é mais conhecido, né, é por ser, sei lá, o melhor passador da história da liga, talvez, como pivô, né? Então, assim, se você limita esse potencial passador dele, que é o Anthony Davis marcando, ou até o Dwight Howard marcando ele, você limita também o potencial dele como um todo. Então, assim, ele vai continuar fazendo os pontos dele, porque ele é uma estrela, ele é um jogador talentoso, ele vai continuar deixando os adversários com problemas de falta, porque ele tem um trabalho de pés muito bons, mas ele não vai conseguir fazer tantos passes assim, né? Ele vai dar assistências, obviamente, mas ele não vai conseguir fazer tanto, deixar os companheiros tão livres, né? Ontem no podcast do Lakers Brasil, o André, que estava participando com a gente, deu uma estatística interessante, que dos jogadores não principais do Nuggets, cara, todos eles tiveram arremesso nessa série praticamente livres, ou seja, que o jogador marcador estava pelo menos 1 metro de distância. Isso é bizarro, cara, isso é bizarro, e isso aconteceu porque o Clippers precisava dobrar o Jokic. Então, com o Anthony Davis lá, você não necessariamente precisa fazer isso, e isso muda totalmente o estilo de jogo, e é o que fez o Lakers, inclusive, ganhar do Nuggets nos jogos da temporada regular, né? 3-1, só perdeu no jogo que o LeBron não estava. Boa. E você, Jeff, que aí, muda tudo, muda pouco ou muda nada? Cara, muda tudo, muda completamente tudo. Ivica Zubac, Montrezl Harrell não tem 2% da qualidade que o Anthony Davis tem no garrafão, mesmo no trabalho dos pés, mesmo na parte de verticalidade, mesmo na maneira que o Anthony Davis enxerga o ataque acontecendo, ele sendo, né, estando na defesa. E fora isso, o Lakers tem o Dwight Howard e o JaVale McGee. O Nikola Jokic tá ferrado contra esses 3 caras dentro do garrafão. Então, se eu sou, na minha opinião, se estivesse no corpo do Frank Vogel, eu começaria com o Dwight Howard de pivô jogando como pivô e o Anthony Davis de ala pivô. Isso já daria um sufocamento muito grande em cima do Nikola Jokic, fora o fato de que o time do Lakers está roubando mais bolas nos playoffs do que na temporada regular.
isso vai encher o saco de passes telegrafados do Jokic, que ele é um excelente passador, mas ainda assim tem alguns defeitos, que ele costuma fazer muito passe pelo alto. E o Lakers é um time muito especialista em roubar a bola no alto, muito especialista. Você vê o Caruso fazendo isso, você vê o Rajon Rondo fazendo isso. Então, nesse tipo de passe que o Jokic acaba fazendo, que não é o passe picado, que acaba sempre atrasando ou adiantando a marcação de um modo antes de tentar telegrafar o passe, eu acho que o Jokic está bem ferrado, vai ter que trabalhar demais para conseguir superar esse trio aí. E tu, Diego? Antes de eu falar o que eu quero, Gui, você tem o telefone do Frank Vogel aí, por favor? A gente precisa falar para ele ouvir aqui a voz da razão aqui, né? Porque o Jeff, se ele não me escutou aqui agora, por favor, escute o Jeff, que eu tô pedindo o Dwight Howard começando jogando, desde que começou a NBA DC, né? Depois do Corona aqui. Mas é verdadeiro, real, assim. Cara, eu acho que o jogo de Lakers e Denver vai ser um jogo muito próximo do que foi, pensando no jogo do Jokic, vai ser um jogo muito próximo do que foi a série contra o Utah, porque ele teve que enfrentar um Rudy Gobert, que defensivamente é muito melhor do que Montrezl Harrell e muito melhor do que o Ivica Zubac. Então, ponto. Vai ser completamente diferente. E aí você tem o Anthony Davis e o Dwight Howard, pô, acabou, assim, é isso. Tem que mudar tudo. Você tem um Caruso roubando bola, você tem um Rondo ajudando a armar, você tem o carisma todo do elenco, como que mesmo sendo pressionado, eu não vejo os caras perdendo a cabeça. Eles têm essa coisa de família escolar. Então, do mesmo jeito que a gente vê um Denver Nuggets jogando sem pressão nenhuma, que talvez essa seja a maior arma do Nuggets, que eles falam, tipo, a gente só chegou aqui porque a gente chegou aqui, ponto. Se a gente perder, perdeu. Se ganhar, beleza, ganhamos. O Lakers, por mais que seja o time para ganhar, eles estão muito mais unidos do que foi um Utah Jazz do que foi um Los Angeles Clippers. Então, muda tudo, porque todos os matchups possíveis, o Lakers está melhor do que os antigos adversários do Denver. Ô Marquinhos, só para complementar rapidinho, até na linha do que o Jeff falou, o Crunch estava postando, né? Para quem não sabe, o Crunch é um analista de estatística da NBA, e ele faz análise estáticas com base nas estatísticas que ele tem. Ele é um dos caras mais completos da NBA nesse sentido. E ele estava vem postando recentemente sobre Lakers e Nuggets, né? E, assim, o Lakers, nos confrontos que teve durante a temporada regular, foi muito melhor. Os melhores momentos do Lakers contra o Nuggets foi com o Dwight Howard em quadra, sempre. Isso mostra a importância dele nessa série. Além disso, ele é um cara que foi bem em todos os jogos, tanto pontuando, quanto pegando rebote, enfim. E aí uma outra estatística interessante, que é um pouco a contrassenso, é assim que em números brutos é difícil falar, porque essa estatística não analisa o time que o Nuggets estava jogando. Mas o Lakers foi pior jogando com 2 pivôs, contra o Nuggets do que jogando o small ball. Então, tipo assim, e uma coisa bem gritante, assim, tipo, o Lakers ficou, sei lá, menos 70 e tantos nos plus-minus jogando com pivôs, com 2 pivôs, e mais 40 e tantos jogando com small ball. Isso não quer dizer muita coisa, tipo, em números absolutos e brutos, porque a gente não tá analisando o time que tava do outro lado, né? Qual o time que o Denver Nuggets estava jogando na hora. Mas mesmo assim, é um ponto pro Lakers prestar atenção e um ponto de atenção que o Frank Vogel tem que ter. Então não é qualquer pivô, não é, vamos só colocar 2 caras grandes, não é qualquer formação, não é assim também. Só jogar os 2 pivôs lá e beleza, porque a gente tá falando de, assim, um dos melhores pivôs passadores da história, né? Então, tem que sim armar um sistema defensivo pensando nisso. Mas o Lakers tem mais facilidade do que o Clippers e até mais facilidade do que o Jazz por conta dos outros jogadores que tem no elenco. Não, faz total sentido isso aí. Antes de passar para o próximo, eu só ia dizer que uma das coisas que eu levantei pesquisando aqui, também do Kevin O'Connor, ele levantou um número que o Jokic, ele arremessa em média 17 vezes a cada 36 minutos, e contra o Anthony Davis ele arremessa 12. Que ele fica menos confortável para arremessar. E se ele fica menos confortável para arremessar, ele também fica menos confortável para passar. Então é importante entender como o Nuggets vai se adaptar, porque o matchup não é tão favorável quanto era contra os Clippers, definitivamente. E eu acho que outros caras vão ter que emergir e jogar melhor de maneira consistente. Inclusive o Jamal Murray, que tem tido atuações fenomenais, mas que alterna as atuações de 12 pontos, quase de 60. Então vai ter que encontrar
uma linha mais consistente, porque talvez pro Nuggets seja melhor que ele faça 30 pontos em todos os jogos do que 51 e 15 no outro, né? Mas aí vamos passar pro próximo aqui. Uma coisa antes que eu aprendi a expressão, e acho que não tem realmente uma tradução em português, que uma coisa que ele mostrou em várias jogadas analisando, eles chamam de scram switch, que é, mesmo quando o Nuggets provoca uma marcação, uma troca de marcação num pick and roll, que deixa um cara, por exemplo, como o Rondo, junto com o Nikola Jokic, o Lakers faz troca em cima da troca, e eles puxam o LeBron James para cobrir o Rajon Rondo. Parece uma coisa, é lindo de ver, porque é orquestrada a parada. E é muito engraçado como isso acontece automaticamente. Trocou para um cara mais baixo, o LeBron já fica na sobra, seja lá quem estiver marcando, e troca para o cara poder destrocar. Então, é bem legal, porque você vê a troca em cima da troca no pick and roll, e isso é uma coisa que precisa ensaiar, né? Porque senão vira uma zona isso, né? E aí, bom, dando sequência aqui, vamos lá. Os Nuggets venceram todos os jogos desde que Michael Porter Jr. reclamou publicamente por não receber a bola para arremessar naquele fatídico jogo 4 da série contra os Clippers. A atitude, parece ter feito bem ao Denver, né? Apesar de, enfim, explanar publicamente seu técnico não é legal não, mas enfim. Para os Lakers, esse aumento de confiança da jovem estrela dominando Michael Porter Jr. muda tudo, muda pouco ou muda nada nessa final do Oeste? Fala aí, Gui, você. Cara, eu acho que assim, eu vou falar pouco só porque nada é muito, né? Nada é tipo zero, então é muito extremo nada, né? Mas, cara, o Michael Porter Jr., apesar do Nuggets tá indo bem depois disso e etc., ele mesmo, tipo, tem feito jogos muito inconstantes, né? Tipo, jogos muito bons, jogos ruins. Então, pra ele mesmo não serviu muito isso, né? Porque, não sei se ele tá recebendo mais bolas ou não, mas o fato é que ele não tá produzindo mais constantemente, enfim. Então, eu acho que, cara, o Lakers aquilo que a gente sempre fala, né? Se você tem um time que tem Nikola Jokic, Jamal Murray, e você faz boa marcação nesses caras, e aí você perde o jogo porque o Michael Porter Jr. explode e faz 30 pontos, você vive com isso, cara. Não tem o que fazer, entendeu? É aquele tipo de coisa que você fala assim, aquele cara que vem muito fora da linha e que não tem como você prever. Então, assim, se isso acontecer, beleza. Se não acontecer também, não tem. O time do Nuggets continua o mesmo, não muda, tá ligado? Então, eu acho que faz pouca ou nada diferença, assim, né? Faz pouca se isso realmente tem um efeito positivo no time do Nuggets, e eu acho que faz muito mais diferença o histórico do Nuggets nesses playoffs, as outras coisas que vem acontecendo, né? Tirar as diferenças do jeito que foi e tudo mais. Eu acho que isso faz muito mais diferença do que a chamada de atenção de um garoto, né? E tu, Jeff, acha que explanar os amiguinhos muda tudo, muda pouco ou muda nada? Primeiramente, cagueta se trata fazendo engolir o dente, mas de todo modo. Mas agora sem zoeira. Não muda absolutamente nada. O Lakers passou por times extremamente bons no perímetro e bons na média distância. O Lakers passou pelo Blazers, gente. Passou por um time com CJ McCollum e Damian Lillard. Passou pelo Rockets agora desfilando. Eu gosto do Michael Porter Jr., não quero que me entendam mal, eu acho ele um talento promissor, mas assim, mesmo com essa reclamação, ele continua sendo um jogador com 44% de arremesso fora do perímetro, e do perímetro tá fazendo 33%. Não muda nada, é só mais um shooter qualquer. Se você for no Ibirapuera, você encontra. Então, nada. E tu, Diego? O Michael tá com medo do Michael Porter Jr.? Não faz diferença nenhuma, não. Eu só vou mudar a quadra do Jeff aqui, porque pra mim o Michael Porter Jr. é aquele rachador do Sesc que reclama que a bola não chega na mão, e aí você vai ver o cara não tá fazendo nada na quadra pra aparecer livre pra bola chegar na mão, e aí você mesmo assim você passa e o cara erra. Esse é o Michael Porter Jr., assim, não é isso? É isso, não vai fazer diferença nenhuma. Quem vai fazer diferença ali vai ser, pensando em deixar o jogo mais difícil pro Lakers, talvez seja o Jamal Murray, se como você mesmo colocou, Marquinhos, fizer jogos consistentes para cima, né? Não adianta ele também fazer consistente para baixo, ficar ali nos seus 12, 15 pontos, que não vai fazer diferença nenhuma. Mas se ele fizer lá, se ele chegar para fazer 40 pontos de média por jogo, já que provavelmente o Jokic vai ter mais trabalho para pontuar do que o normal, aí sim nós temos um problema.
Ô, Marquinhos, e legal também, até o Roma pontuou também um negócio no podcast do Lakers Brasil que eu não tinha pensado, vai ser legal ver esse duelo Michael Porter Jr. e Caio Kuzma, né? Porque assim, apesar do Caio Kuzma estar num momento diferente agora do desenvolvimento dele como jogador, dá pra gente achar uma certa semelhança ali, um espelho entre eles. O Caio Kuzma também é um cara meio alto, também é um cara que não entrou na liga com a hype que entrou o Michael Porter Jr., apesar da lesão, né? Mas depois do primeiro ano dele, ele já recebeu ali uma atenção mais especial e tudo mais. É um cara também que era conhecido por ser só saber arremessar, só saber jogar ofensivamente, e agora ele tá resgatando um pouquinho do gosto defensivo, aprendendo um pouquinho do gosto defensivo. Então vai ser legal ver, né, esse paralelo entre os dois aí. Eu acho que talvez jogar contra o Kuzma dê um ânimo a mais pro Michael Porter Jr. Não acho que vai fazer diferença na série, mas eu acho que talvez seja uma coisa legal ali. Não, demorou. Eu também concordo com isso, acho bem legal. Eu não tinha parado pra pensar na forma como eles se espelham, né, de certa forma, né? Aqui não tô dizendo que eles são idênticos, mas tô dizendo que eles têm muita similaridade no estilo, na altura, na parada ofensiva, e eu acho que, inclusive, torço para o Michael Porter Jr. aprenda a marcar melhor, porque, enfim, esse time do Nuggets carece de bons jogadores na defesa, e seria uma tremenda adição, um cara que é capaz de fazer 25, 30 pontos, mas também é capaz de roubar uma bolinha, dar um toco, cobrir um buraco ali. E ele tem físico pra isso, né? Ele tem físico Exato, pra isso, né? Exato, pelo amor de Deus, né? E aí, vamos lá, falando de Lakers só agora. Antes de você falar a última, tem aqui o Oh My Guys, eu adorei esse nick aqui. Ele mandou aqui nos comentários Hit em 5, mas eu não sei se ele tava falando Hit em 5 contra o Celtics agora, ou Hit em 5 numa final, tanto faz contra o Lakers ou contra o Denver, né? Então, se ele ainda estiver vendo a gente aí, manda aí pra gente passar essa pro Jeff aqui. Eu fiquei curioso. Favor, tem que rolar essa análise aí, porque nas finais, se assim, em 5 é otimismo. Cara, né, bagulho. não preciso nem saber de que ele tá falando. Eu acho que não é Hit em 5 nem contra o Boston, nem contra... Eu acho que o Hit pode ganhar. Eu acho até que ganha do Celtics e tal. Mas, cara, em 5... O clubismo tá liberado pra quem assiste, né? Pra quem assiste. Sim. Mas dando sequência aqui, Playoff Rondo ressuscitou das cinzas. O vintage Rondo jogando no Lakers. Meus amigos xingaram o cara a temporada inteira e agora estão agradecendo a Deus por ele estar lá. E aí, enfim, o cara tá trazendo mais versatilidade para esse ataque do Lakers, né? Porque ele é um playmaker a mais e ele com certeza alivia um pouco dessa carga pro LeBron e pro Anthony Davis. E defensivamente ele foi bem também, né? Roubou diversas bolas do James Harden, pressionou o cara. Eu achei que foi muito bom mesmo, assim, me surpreendi. E aí, para os Lakers, a ascensão de Rajon Rondo muda tudo, muda pouco ou muda nada nessa série contra o Denver Nuggets, que, enfim, conta com bons jogadores do perímetro, né? Pode ir, Jeff. Cara, eu acredito que não só na parte de você ter um jogador como o Rajon Rondo, que é um armador clássico, não é só na parte de técnica. Eu costumo dizer que basquete é 50% talento e 50% psicológico. E um jogador como o Rajon Rondo, com a experiência que ele tem nessa parte, eu acho que a temporada meio que refletiu um desempenho muito ruim. O Lakers chegou a perder mais partidas quando o Rondo estava jogando do que ganhar quando ele estava jogando, mas em jogos decisivos como esse, contra times jovens como o Denver Nuggets, ou contra times desequilibrados psicologicamente como eram o Houston Rockets, muda bastante, sim. Porque o Rajon Rondo não é só um jogador que ele é um cara que consegue jogar de maneira pro time, né, tá com média de 7 assistências por partida, logo atrás do LeBron James, mas ele não é só um cara que defende muito bem, ele é um cara que faz trash talk, ele é um cara que bate no peito, que manda o jogador, os jogadores do seu próprio time mudarem algumas posturas. Então eu acho que o Rajon Rondo, nesses playoffs, com a base de experiência que ele tem, claro que ele tem a cabeça meio quente às vezes, né, a gente tem alguns históricos do Rondo se desentendendo dentro de quadro e tudo mais, mas eu acho que esse playoff Rondo, o vintage Rondo, tá mostrando um psicológico um pouco mais apurado, e eu acho que nesse sentido, contra um time jovem como o Nuggets, que pra mim o Nuggets ele é a síntese, o Marquinho ele vai entender, eu não sei se vocês curtam Fórmula 1 também, o Denver Nuggets ele é o rosto do Kimi Raikkonen, não tem expressão, é um time robótico, é um time que age de maneira gelada, né? Me lembra muito os Spurs dos anos 2000, porque eles são um time que só joga pelo fundamento, então tipo, pegar rebote
pegar, fazer assistência. Cara, isso assusta. Então eu acho que se você tem um jogador que pode desequilibrar um time robótico como é o Nuggets, isso pode ser um fator muito, muito positivo pros Lakers. Por isso que pra mim muda tudo. E tu, Guilherme, o que você acha? Cara, assim, eu vou tentar fazer esse comentário sem criticar muito o Rondo, sem ficar... Sentiu um supino agora? Porque, assim, né? O Guilherme vai virar pra mim, você gosta do Rondo, leva pra casa então, filhão. Eu não queria falar nada não, mas quando o Marquinhos falou, várias pessoas criticaram o Rondo, era tipo, várias pessoas Gui criticaram o Rondo, era tipo... Não, o cara já tava com a mão levantada, assim, ó. Sim, não, eu me acuso. E, cara, e o pior é que, assim, no grupo dos torcedores do Lakers, eu sou um cara que defende o Rondo, pra você ver, assim, a mudança de perspectiva, né? Então, tipo, entre os torcedores do Lakers, eu até sou um cara que defende ele. Pro mundo, eu critico bem, inclusive. Mas eu não vou falar nada, até porque na última série, como o Marquinhos pontuou, ele realmente foi muito bem. Não sei se ele vai continuar sendo assim. Não sei nem se é um playoff round, ou se ele jogou muito mal na temporada regular e agora ele jogando ok, a gente fica pensando que ele tá jogando muito, né? Não sei qual que é, se é isso. Mas assim, cara, eu acho que ele faz a diferença, mas, principalmente porque o Jeff falou, assim, porque ser um cara veterano, um cara que tá acostumado a enfrentar essas situações, e o mito do playoff round passa um pouco por isso também, né? É um cara que é mais casca-grossa, enquanto todo mundo tende a ter uma queda nos playoffs, porque as defesas ficam mais difíceis, porque você tem a pressão de jogar nos playoffs, e agora não tem a pressão da torcida, né? Mas, via de regra, normalmente tem uma baita de uma pressão de torcida, enfim. Ele é um cara que talvez continue jogando o basquete dele, normal, tudo mais, e isso faz com que ele fique melhor, né? Só que assim, o Lakers, especificamente nessa posição, porque o Lakers tem dificuldade de marcar alas altos, né? Que não é a característica do Jamal Murray, que é o principal jogador ali de fora do garrafão do Denver Nuggets, né? Então, para marcar o Murray, tirando o Rondo, o Lakers tem KCP, Danny Green, o Kuzma é um pouco mais alto e um pouco mais lento, mas acredito que ele consiga, e o Alex Caruso, né? Então, assim, o Lakers tem pessoas para marcar, o próprio LeBron James pode marcar também, obviamente. Então, assim, o Lakers tem bastante rotação para marcar ali o Jamal Murray e tal. Então, assim, talvez eu não veja, talvez o Rondo não faça tanta diferença assim, mas eu acho que, óbvio, um jogador que o Lakers não esperava que fosse jogar da forma que tá jogando, ninguém esperava, eu não esperava, porque eu não acredito muito no mito do playoff Rondo, mas eu acho que ele tá jogando realmente bem, e ele tá suprindo a necessidade, a falta do Avery Bradley, né, que o Lakers tá sentindo com certeza agora na bolha. Então, por isso, ele faz diferença. Eu acho que é mais do que pouco e menos do que tudo, entendeu? Eu acho que ele muda, assim, mas eu não acho que ele muda tudo, muito pouco. Eu acho que fica ali no meio, assim. Justíssimo. E tu, Diego, vai citar Dion Waiters, vai citar J.R. Smith? Não, J.R. Smith é uma pessoa que ela não pode ser nunca criticada nas lives do Área, porque é o melhor jogador do Los Angeles Lakers, é o melhor personagem da bolha. E ele tá lá só pra lembrar ele foi pra bolha, todo mundo fala, a liderança vocal do Lakers é o LeBron James. Não, porque o J.R. Smith manda no LeBron James. Ele foi lá pra bolha só pra ficar cutucando o LeBron pra falar, LeBron, você tem que jogar por mim, você tem que jogar por mim, você tem que jogar por mim. E aí a gente ganha o título da NBA. É pra isso. Então não critiquem J.R. Smith. Mas, falando do Rajon Rondo, eu acho que o retorno dele traz... Não que... Eu não sei dizer se vai mudar pouco ou nada, porque gera um retorno esperado, né? Então não é o que ele vai desenvolver, assim, de pontos que ele vai entregar, de assistências e tudo mais. Gera algo que era esperado, então não sei dizer se por esperarem muda pouco ou nada. Mas eu vejo muito que talvez o que ele tem entregado possa influenciar outros jogadores como o Kyle Kuzma e o próprio Danny Green, que são jogadores que eles ficam ali entre amor e ódio de várias pessoas. E eu sou um deles, assim. Porque na verdade, o time inteiro do Lakers, né? Dá pra citar uns 7 caras que vivem entre o amor e ódio, né? E o amor pelo lado engraçado e o ódio pelo cara. Se a gente pegar os jogadores que entram do Lakers, assim, sei lá, os 8, 9 que estão rodando,
porque são os jogadores que vão fazer a diferença ou não, né? Esses 8, 9 que realmente estão entrando em quadra, aí você vai colocar o Danny Green e o Kyle Kuzma entre essa coisa de amor e ódio. Porque o que vier do 9º para baixo é aquela coisa tanto faz. É aquela coisa que eles, no mesmo racha que pegaram lá o Michael Porter Jr., lá, o racha do Sesc, pegaram os outros caras. Pô, se você achou 8 caras no Lakers que não dá pra contestar, você achou mais gente que eu já. Eu tô contando nos dedos aqui e falei, nossa, quem que é o oitavo? Anthony Davis, LeBron James. Parou ali pra mim, no caso. Não, porque, ó você tem o seu corrupto de estimação, entendeu? Isso aí é ter o corrupto de estimação. Isso aí é ter o corrupto de estimação. Você tem o meninão, defender JR, defender Dion Waiters, entendeu? Eu já critiquei muito o Javel Magui, por exemplo. Porque eu acho que o Javel Magui não pode ser titular no Lakers. O titular no Lakers tem que ser o Dwight Howard. E aí, beleza, preciso de uma variação X, porque o Javel Magui é aquele cara mais lixeiro, é o cara que vai brigar lá dentro, vai apanhar mesmo para pegar rebote. Então beleza, vamos colocar o Javel Magui. Mas ele nunca seria titular no meu time, ponto. E é o titular do Frank Vogel até o Frank Vogel receber a ligação do Jeff. É isso. Mas se for falar do Danny Green, né? Já que eu tava criticando o Danny Green, no último jogo contra o Rockets, teve uma bola que o Lakers pegou um rebote e saiu um passe todo torto, que ele teve que fazer um drible pra arrumar, e aí veio o PJ Tucker pra marcar o cara da asa, né? Tipo, pra quem tá vendo não sabe onde é a asa, imagina as marcas do vôlei ali, sabe? A quadra do vôlei. Onde faz o xizinho da linha do vôlei com a linha de 3 pontos, aquela região é a asa. E aí ele para na frente do PJ Tucker, olhando na cara do PJ Tucker e arremessa. Eu gritei um não, né, aqui em casa, que eu não sei como minha mãe não foi bater no quarto para ver o que estava acontecendo. Porque tipo, eu gritei um não tão sonoro, assim, que era, tipo, não era para ele fazer. Se eu fosse... Aí eu falei isso pro Veronese. Falei, Veronese, se eu fosse o técnico, se eu fosse o Frank Vogel, eu tinha gritado da quadra, não, ele ia chutar, ele ia fazer e ele ia olhar na minha cara. Certeza. Porque o meu não foi um não tão cabuloso. Era aquele não que se ele chuta e erra, eu já pedia substituição, já puxava o Jair Smith. Vai lá, entra lá, que é o primeiro cara que ia estar do lado, que ele ia estar para fazer o react do arremesso, eu já pegar ele pela camiseta e falar, entra. Né? Então eu acho que a ascensão do Rondo influencia mais esses outros caras do que o que pode acontecer por conta dele. Sim, positivamente, né? Diga Gui. Vale lembrar que o Frank Vogel surpreendeu todo mundo e ele trouxe para rotação do Lakers, mais de uma vez, Talen Horton-Tucker, o Hulk, que é two-way player e tudo mais, e ele trouxe, e o moleque, assim, do jeito que se pode se esperar de um cara que vem da D-League, né, ele fez, contribuiu e tudo mais, e é um outro cara que eu não sei se o Frank Vogel vai voltar a usar ou não, mas é um outro cara que tem ali estatura para poder marcar um jogador, um ala, um armador e tudo mais, ele tem ali, ele é um pouco alto e tudo mais. Então, assim, não sei se o Frank Vogel vai voltar a usar, mas é outro cara que pode entrar na rotação do Lakers e tudo mais e fazer uma certa diferença aí, caso o Rondo não esteja bem do ponto de vista defensivo, que é onde a gente mais critica ele, né? Então temos um consenso aqui que ele muda, mas principalmente defensivamente, né, ali orquestrando o ataque, mas não necessariamente um cara que você vai poder depender dele para vencer um jogo, né? Então, acho que todos concordamos aqui. E aí eu vou falar uma coisa aqui que talvez divida opiniões, mas vamos ver como é que vocês vão reagir, né? Porque eu senti que apesar da vantagem de altura, o Anthony Davis não dominou o small ball do Rockets. Não foi que ele meteu 40-15 toda noite, como se ele fosse um gigante do garrafão. Eu acho que ele fez uma série ok. E aí, para o Anthony Davis, mudar tudo, mudar pouco ou mudar nada e enfrentar um time que agora tem jogadores maiores para marcá-lo? Pode ir, Gui. O Diego. Calma aí, vai, Diego. Falou mal do Anthony Davis aqui, eu já veio aqui assim. Não, mas por que eu vim para falar isso? Porque eu queria xingar o Frank Vogel aqui, porque o Frank Vogel fez eu elogiar o Mike D'Antoni. E nem se minha mãe pedisse para eu falar bem do Mike D'Antoni, eu falaria bem do Mike D'Antoni. E aí o Frank Vogel é um desgraçado que fez eu fazer isso. Pronto. Porque se for falar do Anthony Davis, é muito mérito do Rockets ele não ter feito tudo isso. E
mudou. O Rockets dessa série contra o Lakers era o Rockets que o D'Antoni visualizou entre o jogo 1 e o jogo 3, ou o jogo 4, não lembro qual dos outros, se o 3 ou 4, que eles também fizeram uma defesa bem legal em alguns momentos ali. Era o Rockets que o D'Antoni visualizou quando pensou nesse small ball, mas ele não teve tempo de organizar tudo. Agora, falando sobre o Anthony Davis, não muda nada. E não muda nada porque, se a gente for pensar nos jogadores maiores, o Denver Nuggets não tem jogadores grandes que sejam móveis tanto quanto o Anthony Davis. E aí, se eu fosse o Mike Maloney, eu não colocaria um cara grande para marcar o Anthony Davis. Eu pensaria num cara menor. E aí, pensando que eu tenho um Jokic dentro do garrafão. Porque aí a gente tem o Anthony Davis, que é um jogador muito espaçador, que tem um trabalho de pernas absurdo, e aí mérito, mais uma vez, falando do Phil Handy. Quem não segue esse cara que joga basquete, siga esse cara no Instagram, que vira e mexe, ele mostra alguns exercícios que ele faz com os jogadores da NBA, mostra o treino dos caras e tudo mais, é sensacional. E aí, desculpa, até engasguei para falar do Anthony Davis aqui, né? Muita empolgação. Mas aí o Anthony Davis, do mesmo jeito que o Jokic é tipo o pivô, que ele tem esse trabalho, essa qualidade extra que é fazer os passes, o Anthony Davis, para mim, é o melhor pivô da liga pensando em trabalho de passe. Ele se movimenta melhor do que qualquer um, ele tem um step back e um side step cabuloso, e aí se você pensar no Anthony Davis dando step back para arremessar, ainda naquele fadeaway que ele aprendeu a fazer aí, meu Deus do céu, quem vai pegar esse arremesso? É a mesma coisa que a gente esperar o Bol Bol arremessar dos 3. O Bol Bol arremessando dos 3, ele vai arremessar de um prédio de 4 andares para jogar bola na cesta. O Anthony Davis no step back fazendo um fadeaway dele é a mesma coisa, ninguém vai parar esse cara. Então não faz diferença nenhuma para o Anthony Davis, e se eu fosse o Mike Maloney, eu pensava em quem marcaria o AD. E tu, Gui? Cara, Mudar tudo, muda pouco ou muda nada? Cara, eu concordo com o Diego nessa questão dos jogadores maiores, né, que poderiam marcar o Anthony Davis, serem mais lentos, né? Então, assim, o fato de ser um jogador maior, eu acho que não muda muito. Agora, o fato da defesa do Nuggets ser a defesa que muda tudo, assim, porque eu acho que o Rockets, por mais incrível que isso possa parecer, estava sendo uma das melhores defesas dos playoffs, né? Na verdade, a melhor defesa dos playoffs, né? Então, pensando nisso, e pensando que o Anthony Davis teve uma série ok por padrão de Anthony Davis, né? E até porque também o Lakers teve jogadores, e como a gente estava falando antes, né? Jogadores que normalmente ficam nesse amor e ódio, eles despontaram muito mais pro amor do que pro ódio nessa série contra o Houston Rockets, então eles foram constantemente bem, o que surpreende, né? Então o KCP foi bem todo jogo. Cara, no último jogo, assim, o Anthony Davis praticamente não precisou jogar, ele só precisou passar a bola, porque todo mundo tá fazendo a bola de 3, todo mundo... Esse Lakers aí é tipo assim... com certeza o melhor time da NBA, o time, só que assim, não é esse Lakers que existe, tá, gente? Isso aí foi uma coisa ideal que aconteceu num jogo, não é esse o time do Lakers mesmo, não é um time que nem o Heat, onde todo mundo faz bola de 3 o tempo inteiro e todo mundo tem 10 pontos ou mais de média, não é esse time do Lakers, tá? Isso aconteceu, mas não é isso que acontece via de regra. Então, assim, eu acho que pensando nisso e pensando que a defesa do Rockets é muito boa e que ela conseguiu, bem entre aspas, conter o Anthony Davis nesse sentido, eu pensaria em tentar replicar de uma certa forma, colocar alguém mais baixo e tal. Agora, o problema, na verdade, não é nem tanto a defesa, o problema é aonde o Anthony Davis pega a bola no ataque. Isso que tem gerado dificuldade para ele. Porque, apesar dele ter um mid-range game muito bom, ele ter o fadeaway, ter o sidestep, e isso ele faz que nem nenhum outro homem grande na liga faz, o aproveitamento dele não é absurdo. Nos playoffs, ele teve aí, contra o Portland Trail Blazers, ele teve mais de 60%, só que isso não é a regra. A regra dele esse tipo de arremesso é um arremesso que o outro time quer pagar para ver para ele fazer, entendeu? Porque o aproveitamento dele não é um absurdo, não é tão alto, isso é abaixo dos 40%. Então, assim, e quando ele pega a bola no low post, um pouco afastado da cesta, é horrível, porque ele não consegue, por mais que ele tenha mais força e tudo mais, ele demora para conseguir colocar o cara mais baixo, mais perto da cesta, ele sofre a dobra, tudo mais, enfim. O Anthony Davis, ele é muito bom
né, nesse momento, assim, no low post, quando acontece o quê? Quando ele pega a bola, vira rápido, dá uma passada rápida e aí ele vai finalizar. Por quê? Porque daí é um homem de 2 metros e tanto, 2 metros e 11, com agilidade de pés de um ala de 1,90 e tantos. E é aí que ele é imparável, quando ele tá indo pra cesta nesse sentido. Então ele é imparável quando ele tem um pick and roll bem feito, e aí ele consegue fazer um jogo de dupla com o LeBron, ele é imparável. Quando ele recebe a bola ali um pouquinho pra frente do bico, e aí ele vai pra bandeja, ele é imparável. Então, e aí nesses casos específicos, faz total diferença ter um cara maior marcando ele, porque esse cara maior não vai ter agilidade, pensando que esse cara maior vai ser o Jokic, esse cara não vai ter agilidade para marcá-lo. Agora, se a gente for pensar que quem pode marcá-lo é um Paul Millsap, que é um cara menor que o Jokic, maior que o PJ Tucker, e que fica com um trabalho de pé entre os dois ali também, então talvez o Anthony Davis tenha uma certa dificuldade. Só que vale lembrar que o Paul Millsap é veterano, e ficar apanhando do Anthony Davis o jogo inteiro também não deve ser legal para um cara que tem 34, 35 anos. Então, assim, eu acho que a série vai mudar para o Anthony Davis, mas não por conta de maior ou menor. Eu acho que vai mudar porque a defesa do Nuggets é mais fraca. Ponto. Maior ou menor não vai fazer tanta diferença assim, porque eu acho que o Nuggets tem os ajustes e etc. O que vai fazer mais diferença é a defesa ser mais fraca e onde o Anthony Davis vai pegar a bola para atacar. E tu, Jeff, muda pouco, muda tudo, muda nada, e se muda para melhor ou para pior também, né? Exatamente. Eu, na verdade, eu sigo com os relatores. Eu acho que eu não tenho muito o que acrescentar relacionado a isso, mas eu acho que não muda nada, pelo menos por um único fator. Passando pelo histórico dos confrontos entre Lakers e Nuggets, o Anthony Davis sempre pontuou mais de 28 pontos por partida. Teve partida que ele fez 33 pontos. Ele teve, das 4 partidas que ele teve contra o Nuggets, ele sempre teve mais de 2 tocos. Em uma das partidas ele deu 4 tocos. Ele sempre pegou mais de 5 rebotes e sempre deu assistências. Vai mudar o quê? Assim, eu não tenho muito o que acrescentar, porque vocês já discorreram exatamente o que eu acho. Ter jogadores grandes não adianta nada se você precisa de velocidade para marcar o Anthony Davis. Você precisa ter um trabalho de pé, você precisa saber antecipar, colocando o braço no fazendo post com o Anthony Davis, você sabe onde ele vai. Não adianta você ser mais alto, mais forte. Coloca o The Rock pra marcar o Anthony Davis. O único jeito vai ser botar ele no soco. Então, isso. Não tem Quando eu coloquei a pergunta, eu queria saber exatamente isso, porque você pode dizer que muda tudo sem dizer que aquilo muda pra pior, porque muitas vezes vai mudar tudo, mas pra melhor pra ele, porque às vezes o cara maior vai dar menos trabalho pra ele se virar do cara do que ter um cara menor que fica ali tentando roubar a bola o tempo inteiro, que impede, inclusive, que ele baixe a bola pra bater, entendeu? Então é muito louco pensar isso, né? Enfim, bom, gente, nos quadrinhos aqui a gente chegou ao fim, então para liberar o Jeff, inclusive, que deve estar ansioso ali vendo Miami em quadra, eu vou perguntar para vocês quem vai para as finais da NBA, Diego? Lakers, meu querido. Lakers de quem? A minha aposta, na real, assim, minha aposta, e era o jogo que eu queria ver, era Lakers e Boston, porque eu queria ver toda a atmosfera que ia ficar no jogo. Tem essa coisa meio relacionamento ali, LeBron James e Jason Tatum, então seria algo muito interessante. Mas aí hoje no trabalho eu também me peguei pensando que um Lakers e Miami Heat também seria algo interessante, porque a gente ia ter um confronto, né, o time que fez, talvez, colocou o LeBron no patamar que o LeBron seguiu, contra o time onde o LeBron está se mostrando continuar no mesmo nível de jogo e até melhor do que ele era naquela época, assim, né? Então, agora eu tô meio indeciso, acho que a real é essa, assim. Mas a minha primeira aposta eu vou manter Lakers e Celtics. Ok, e você, Jeff? Vontade de só deixar em silêncio. Porque, do jeito que eu tô nervoso. Mas, sendo bem sincero, sendo clubista, vai ser Lakers e Heat. Mas tirando o lado clubista, pra mim sendo clubista vai ser Heat em 5 ou 6 contra o Celtics. Mas tirando o clubismo, colocando a sobriedade, colocando a racionalidade, o Boston Celtics consegue superar adversidades o tempo todo. Esse time do Brad Stevens, ele é a tatuagem do jovem millennial escrito resiliência. É um time completamente resiliente.
É um time que sabe o tempo todo o que vai fazer contra o adversário, mesmo que um certo OG Anunoby consiga fazer uma cesta de 3 pontos com meio segundo restando. Então, o Brad Stevens, na minha opinião, já nesse jogo contra o Miami Heat tá rolando agora, o Celtics já ganha esse jogo, já empata a série, essa série vai para 7 jogos e o Celtics acaba passando porque ali existe mais experiência, o Brad Stevens consegue fazer um basquete ser mais resiliente e fora essas questões psicológicas e tudo que a gente coloca no almanaque do João Bidu de signos, a gente também tem que falar também sobre o fato de que o Miami Heat é um time muito jovem e que para vencer o Boston Celtics com todo esse poderio, precisa dos 9 jogadores que têm mais de 10 pontos jogarem bem. Se 1, 2, 3 ou 4 não jogarem bem, o time desanda. Então eu acho muito difícil o Miami Heat manter essa constante o tempo todo, sem nenhum tipo de desando. Eu acho que vai acontecer, essa hora vai chegar, e o Boston Celtics vai acabar se superando, porque o Celtics não tem apenas 1 ou 2 jogadores que resolvem. O Miami resolve como coletivo, mas o Boston Celtics tem jogador que define partidas, que é o caso do Kemba Walker, como é o caso do Jason Tatum e como é o caso do Brown. Do outro lado, Lakers em 6. Eu não vou nem falar nada, porque o Lakers vai passar tranquilamente pelo Denver Nuggets. Eu acho que o Nuggets vai chegar muito afobado, muito confiante, e a maior armadilha daquele que quer buscar o objetivo é ser autoconfiante demais. Total concordo. Marquinhos, E você, Gui? Antes de você passar pro Gui aí, né, o meu advogado, deixar o meu advogado com a palavra final, eu queria só colocar um negócio que eu tô aqui no React, tentando não dar spoiler do que tá acontecendo no jogo, mas aí teve um lance no primeiro quarto que para mim ficou muito a fala do Jeff falando do Bam Adebayo ser um dos líderes em assistências do Heat, né? Que teve uma situação que o Bam Adebayo, ele entra num drive, né? Ele entra para receber a bola no meio do garrafão, e aí o Daniel Theis, ele vira para marcar ele e quase rola uma dobra em cima do Bam Adebayo, e ele passa de lado ali pro Duncan Robinson na zona morta arremessar, e aí ele vê um passe que nenhum cara ia ver naquela situação, ele consegue colocar o passe na bola do Duncan Robinson, que arremessa dos 3 e faz. E para mim isso vai ser muito a tônica do jogo do Heat, assim, né? Espremer para expandir ali em cima do Boston Celtics. E o Boston Celtics, sem dar spoiler de como é que tá agora aqui, mas ele realmente eu não tô vendo o jogo. Eu não tô vendo o jogo. Ele chegou para ganhar. E eu ia falar outra coisa sobre o Miami Heat, lembrei o que eu ia falar. Eu quero deixar gravado também aqui que essa foi a live que eu menos elogiei o Lakers e mais elogiei o Miami Heat da história do Área Restritiva. Pode falar, Manda ver, Gui. Cara, assim como o Diego, eu gostaria que fosse um Lakers e Boston, porque eu acho que seria muito simbólico nesse ano, né? Com tudo que aconteceu, com todas as questões do Covid, não tem rivalidade maior no basquete do que Lakers e Boston. Talvez seja uma das rivalidades mais antigas do esporte, dos esportes coletivos como um todo, né? É muito significante. O ano da morte do Kobe. Se eu não me engano, cara, eu posso estar enganado aqui, mas eu acho que não teve uma década da NBA que não teve uma final entre Lakers e Boston, né? Então seria legal ver isso agora acontecendo. Agora não sei se você é do time que, tipo, 2020 é da década de 2010 até 2020, ou seja, de 2020 até 2020. Não sei qual que é o seu time, mas enfim, de qualquer uma das duas seria uma boa, né? Seria chato não ver nem o Staples Center, nem o TD Garden, que são personagens sempre importantes no confronto entre Lakers e Boston. Seria chato não ver, mas seria legal ver esses times se enfrentando, enfim. Então eu gostaria que fosse. Mas eu acreditava, eu até acredito ainda, eu acreditava na verdade até o jogo 1 que o Miami Heat ia acabar levando, né? Eu confiava que esse estilo de jogo do Heat ia chegar mais longe. Mas, cara, eu acho que, não sei, depois do primeiro jogo eu fiquei um pouco cético com o Miami, porque apesar do Miami ter ganhado, todo mundo fez uma partida muito boa, todo mundo do Miami, aquilo que o Jeff falou, todo mundo fez uma excelente partida, e o time ainda ficou ali no quase não chegou, né? Chegou e ganhou, mas ainda foi muito difícil, né? Não fosse uma jogada mitológica do Bam ali na última posse, muito provavelmente o Boston poderia ter levado esse jogo. Então eu acho que o Boston vai acabar ganhando essa série. Aí 7 jogos normalmente é isso que acontece, né? O time que tem mais constância leva, e os times do Brad Stevens são bons nisso. E contra o Nuggets, e aí também sem clubismo, eu falei isso antes e falo agora de novo,
Eu acho que o Lakers leva essa série. E eu sou um cara muito cético. Todo mundo. Ninguém gosta de assistir jogo comigo, porque eu sempre acho que o Lakers vai perder. E assim, cara, eu acho que o Lakers também leva, eu acho que um 4-2, eu acho que. E de todas as séries que a gente teve até agora, é a série com maior potencial de varrida. Assim, sem. Eu tô falando que o Lakers vai varrer o Nuggets, tá? Não acho que o Nuggets seja um time fraco, mas eu acho que a maior série com potencial de varrida que tem ali é essa série aí. Porque se o jogo do Nuggets não encaixar como encaixou nos últimos jogos contra o jogo do Clippers, e se o Lakers fizer o trabalho normal que vinha fazendo, cara, vai ser difícil pro Nuggets levar essa série aí e levar algum jogo dessa série. Então eu acho que o Lakers chega, acho que a gente vai ter mais uma final épica entre Lakers e Boston. Também acho. Acho que vai ser legal pra história também, por todo o contexto que vocês falaram. Eu acho que é o melhor cenário, mas tô dividido ali, porque eu gosto muito do time do Miami, enfim, vamos ver o que vai acontecer. É que historicamente, né, enfim, não tem como medir o peso de um Lakers e Celtics. Galera, queria agradecer a presença de vocês, a live foi bem legal hoje, bem rápida, liberar aí o menino Jefferson pra ver seu time, pra trabalhar. Cara, eu nem vou ver meu time, eu tô putaço, pra ser honesto. Eu nem vou ver meu time. Eu trabalho das 2 às 11 da noite, então tô... Meu Deus. Mas segue lá, tudo bem. Por favor, deixem suas arrobas aí, pode começar você, Jeff, por favor, deixe suas arrobas pra galera que tá aqui seguindo a gente poder acompanhar vocês depois. Cara, simplão, se você tá afim de conhecer o trabalho da Playmaker Brasil, a gente faz um trabalho muito expansivo sobre todas as ligas dos esportes americanos, menos lacrosse, porque ninguém liga pra esporte de playboy. Então você pode seguir lá na Playmaker. Lá no Instagram e no Twitter, você procura por @Playmaker Brasil. A gente tem o nosso site que diariamente a gente bombardeia de notícias lá sobre todos os esportes americanos. Inclusive, começamos a pegar o automobilismo agora. A gente tá falando sobre a NASCAR e sobre a Fórmula Indy. Acesse o nosso site. Nós também estamos no Spotify. A gente tá um pouco abandonado relacionado ao podcast, porque a gente não tá tendo tempo de gravar, tá sendo muito difícil. A NFL começou, eu sou o cara que sou âncora do podcast, eu que edito, então tá muito atolado, tá difícil pra mim, mas se você quiser ouvir nosso podcast também tá lá. E nas redes sociais é muito simples, só procurar Castanheira Jeff no Twitter, no Facebook, no Instagram, no Orkut, no Gazag, no Fotolog, enfim, só me procurar que você me encontra. Muito obrigado, senhores, pelo convite. Que isso, foi um prazer. E você, Gui, manda lá. Cara, as minhas arrobas estão aí também, né, no nick, a minha arroba do Twitter é o @GuilhermeNBA_BR, no Instagram é o @GuiBFP, mas para seguir as páginas, né, que é o nosso trabalho principal, o @Rup78oficial, tanto no Instagram quanto no Twitter, e o @LakersBrasil oficial também, tanto no Instagram quanto no Twitter, e a gente também tem trabalho no podcast, no Rup78oficial, é mais uma parada de playlist e tudo mais, a gente faz até uns áudios, pega os textos que a gente escreveu e transfere isso para áudio, é bem legal. Então não dá para chamar de podcast, são 4 minutinhos ali. E no Lakers Brasil Oficial, aí sim a gente tem um podcast, comenta do Lakers e tal, mas é mais para torcedor do Lakers, né? Se você não acho que você não vai gostar tanto do podcast, mas para você que é torcedor do Lakers, vale a pena aí. A gente tenta sempre trazer pessoas diferentes, enfim. Então é isso, galera. Valeu pelo convite sempre, Marquinhos. Valeu, Diego. Valeu, Jeff. Foi um prazer conhecer. Eu não conhecia o Jeff. Foi muito legal. Todo meu. Mais uma live aí em alto nível. E é isso, pessoal. Um grande abraço. Valeu. Valeu, gente. Obrigadão. E aí, Silver, quer falar alguma coisa para se despedir? Não, só que o Lakers vai ser campeão. Não, eu quero acabar com... Não sei, mano. Eu quero acabar com uma estatística aqui, né? Um histórico que vai ser interessante pra gente encerrar essa live. A última vez que o Lakers foi campeão com o Kobe Bryant, né? O Lakers eliminou o Houston Rockets na segunda rodada dos playoffs. Eliminou o Denver Nuggets nas finais de conferência e ganhou o título em Orlando, né? Porque a final foi contra o Orlando Magic. Foi o 4º título do Kobe Bryant naquela ocasião. Sim. A mesma situação de um time da Flórida também. De um time da Flórida também, verdade. A situação parece estar se repetindo. E caso isso aconteça, será o 4º título do LeBron James. Então pode ser uma boa, é isso. Galera, com essa a gente se despede com esse show de clubismo. E é isso, gente. Brigadão. Até terça que vem tem live de novo na área restritiva. Quinta-feira tem de novo e assim até a final. Isso aí. Valeu. Valeu, senhores. Muito obrigado. Valeu.